Salve, salve! Vamos para mais uma questãozinha de física? Aqui na questão da Federal de Goiás, ele fala o seguinte: nos choques elétricos, as correntes que fluem através do corpo humano podem causar danos biológicos que, de acordo com a intensidade da corrente elétrica, eles são classificados segundo a tabela abaixo. E aí, só lembrando, né, você aí que está estudando um pouco de física, e que de fato, né, o que provoca aí danos ao músculo é a corrente elétrica, tá? É tanto que aqui na tabela, o que fala aqui a tabela? A tabela ele fala pra gente, né, que aqui no primeiro romano, se a pessoa receber até 10 miliamperes de corrente, a dor e contração muscular, né, ou seja, essa corrente provoca esse dano, digamos assim. Aqui no 2, né, de 10 miliamperes a 20 miliamperes, aumento das contrações musculares. Aqui na questão item 3 ele fala de 20 miliamperes a 100 miliamperes parada respiratória, e de 100 miliamperes a 3 amperes, fibrilação ventricular, que pode ser fatal, e o 5 acima de 3 amperes, parada cardíaca, queimaduras graves, ou seja, você vai para o saco, né, facinho. E aí você tem que ficar atento, é que aqui a unidade da corrente elétrica, você pode perceber que ela está o quê? Ela está em miliampere, né? Lembrando que esse Mzinho aqui na frente significa 10 a menos 3. Então esse mili, na verdade, significa 10 a menos 3. Tá? Toma cuidado com essa nomenclatura que ele traz. Aqui no problema, o que ele nos dá de informação para a gente calcular, para saber, né, quanto vale essa corrente elétrica aí que a pessoa, no caso, vai receber. Aqui ele diz, né, considerando que a resistência do corpo humano em uma situação normal é da ordem de 1.500 ohms, e em qual das faixas acima se enquadra uma pessoa sujeita a uma tensão de 220? Em resumo da ópera, se você tomar um choque 220, quanto de corrente elétrica essa pessoa vai receber, sendo que a sua resistência elétrica é de 1.500 ohms. Aqui eu acho que não tem muito segredo, você lembra da formulazinha da primeira lei de Ohm? Então, se você lembrar da fórmula da primeira lei de Ohm, você vai lembrar que a primeira lei de Ohm envolve resistência e envolve corrente. Né? Então, lembra da famosa URI? Né? Então, se a gente brincar aqui, né, vamos aplicar aqui URI, se a gente usar URI para calcular aqui no caso a corrente, a tensão ele nos deu no caso, né, é quanto? É 220, então a voltagem é 220, a resistência ele falou que é quanto? Que é 1.500, então vamos colocar aqui 1.500 vezes a corrente elétrica que a gente quer descobrir, né, o I. Então aqui é uma brincadeira simplesinha de matemática que tá multiplicando, passa dividindo, né? Então esse 1.500 que está multiplicando o I é ele que vai lá para baixo. Toma cuidado com isso, tá? Muitos alunos fazem o contrário, né? Coloca 1.500 em cima e 220 embaixo. Não, segue a ordem matemática. A ordem matemática não, segue a equação que manda fazer o que tem que fazer. Né? Então aqui no caso, esse 1.500 está multiplicando, ele passa dividindo. Se a gente dividir 220 por 1.500, isso vai dar quanto? Isso vai dar aproximadamente 0,146 ampere, tá? Então essa é a corrente elétrica que passa aí pela pessoa, se ela, né, receber um choque aí no caso de 220 volts. E aí você já malandramente já percebeu que aqui nas alternativas não tem nada em ampere, né? Aqui a alternativa está em miliampere. Então, para você tentar comparar o teu resultado com o que a tabela te deu de informação, você tem que passar esse teu resultado para miliampere. E aí é só lembrar que 1 miliampere, né, esse 1 mA no caso, ele é na base 10, né? Então, como eu falei lá no começo, ele é 10 a menos 3. Vamos colocar aqui ampere, né? Se eu quero, por exemplo, transformar esse 0,146 no caso para miliampere, aí é só brincar de regra de 3. Né? Então, se eu multiplicar aqui esse negócio aqui em x, vai ficar x vezes quem? 10 a menos 3, que vai ser igual a 0,146. Aí, para achar o x, né, para descobrir que é brincadeira, então vai ficar 0,146 dividido por quanto? Dividido por 10 elevado a menos 3. Professor, quando esse 10 a menos 3 passa para o outro lado, ele não tem que trocar o sinal? Não, ele leva o sinal junto, né? Lembra disso. Então, dividir isso aqui, na verdade, eu vou pegar esse cara que está lá embaixo, né? A base 10 está lá embaixo. Eu vou jogar ela para cima, né? Pro numerador. Como é que ela sobe? Ela sobe positiva. Então, aqui fica mais 3. Multiplicar isso por 10 à terceira. Lembrando que 10 à terceira é quanto? É 1.000. Então, 146 vezes 1.000 vai dar exatamente quanto, né? Isso vai dar 146
miliampere, né? Então, a miliampere aqui no caso é a corrente elétrica aqui no caso já convertido para miliampere. Então, 146 miliampere. 146 miliampere está em que faixa da tabelinha lá que ele nos deu? Então, vamos voltar lá para a tabela. Então, aqui na primeira tabela não é, aqui é até 10 miliampere, aqui na 2, de 10 miliampere a 20, então não está nessa faixa. O item 3, 20 miliampere até 100, não passou, né, deu 146. Na faixa 4 aqui, né? Então, na faixa 4 é justamente a corrente elétrica que a pessoa vai receber, que está entre 100 mA até 3 A. Ou seja, a pessoa vai ter uma fibrilação ventricular que pode ser fatal. Aqui, no caso, seria a alternativa D. Relembraram que a brincadeira de corrente elétrica? Então, primeira lei de Ohm, né? É só aplicar aqui a primeira lei de Ohm. Eu acho que é tranquilinho. Só tem que tomar cuidado que aqui a nossa resposta foi em ampere e para a tabela estava em miliampere, tem que saber converter de ampere para miliampere ou vice-versa. Bom, se gostou, se inscreve aqui no canal para receber novos vídeos sobre física que for te interessar numa prova de física ou vestibular qualquer.